vez colocou disponível do Senhor, santifica lava com teu sangue e luz, para que ele seja impedimento para te salvar. Obrigada por isso, obrigada pela responsabilidade. Nós já te glorificamos e bendizemos. Diabo que abre os nossos corações pela sua vida como está humilhando. para que tudo foi programado aqui, Tudo que ele vive, conversão, confirma o coração meu de cada um. Chama da chama, usa desse chama, usa chama, conduz, chama, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite. Vou falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de ser filho de Deus. Daí a pergunta fácil de responder. Quem sou? Quem sou eu? Bom, para começarmos a pensar em nós, vamos primeiro pensar um pouco em Deus, falando aquilo que vocês já estão habituados a ouvir, tantas vezes já ouviram, mas é sempre bom falar. Nós aprendemos que Deus é trindade, não é verdade? 3 pessoas, porém um só Deus. E de vez em quando a gente até pensa que entendeu, mas na verdade isso é um grande mistério que um dia nós conheceremos. A nossa igreja nos ensina que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus, mas nós dividimos para tentar entender. Mas Ele é indivisível. Eu não entenderei Deus se pensar que Ele é só o Pai. Mas da mesma forma não entenderei se pensar que Ele é só o Filho ou só o Espírito. É o mistério de Deus. É o mistério de Deus do qual nós participamos, na verdade. Nós participamos desse mistério, desse grande mistério. E nós, quem somos? É a pergunta. O salmista, lá no Salmo 143, 3, ele pergunta: quem é o homem, Senhor, para cuidares dele? Quem é o homem, Senhor, para cuidares dele? A primeira coisa que ele fala aí, importante, né, é que Deus está cuidando. Nossa, não é isso? Quem é o homem? E quem é esse ser para que cuides dele, para que preste atenção nele, para que dê atenção a ele, para que ele seja importante? Se você perguntar para uma professora de biologia, vamos voltar para a escola, o que é o homem? Ela vai dizer, vocês já ouviram dizer que o homem é o Homo sapiens? Já ouviram falar? Não. Então, é o ser vivente, ela vai dizer, da espécie Homo sapiens. Daí nós temos uma série de características comuns que nos classificam como uma espécie. Sabemos que cada um de nós aqui é um ser irrepetível. Isso é algo maravilhoso que talvez a gente precisa sempre prestar atenção. Que cada um de nós é um ser irrepetível. Mas também nós sabemos que temos muitas coisas em comum. E quais são as principais características, vamos dizer assim, do Homo sapiens? É um animal bípede, né? Tem 2 pernas, mamífero, possui um cérebro muito desenvolvido, é capaz de pensar logicamente, tem memória, emoções, vive em grupo e assim vai. Bom, pela resposta de nossa hipotética professora de biologia, nós poderíamos dizer que o ser humano é corpo e mente. Concordam? Que acabamos de descrever. Ele está completo? Para alguns, o ser humano é só isso, corpo e mente. Pensando somente nisso, no que nós reduzimos o ser humano? Bom, lá no livro do Eclesiástico, nós encontramos, Eclesiástico 18, 7, 8, diz assim, novamente perguntando, o sábio: que é o homem, Senhor, e para que serve?
Que mal ou que bem ele pode fazer, daí ele faz uma constatação. A duração da vida humana é, quando muito, 100 anos. Só que no dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota d'água no mar, como um grão de areia. 100 anos é muito, né? Só que esses 100 anos, se a gente viver 100 anos, poucos vivem 100 anos, comparado com o universo, com a idade do universo, isso tudo é uma gotinha de água do oceano. Olha a imensidão. Ou então, o farelinho de areia. Então, 100 anos, a gente tem consciência, e isso é muito claro, da nossa finitude. Então, apesar de toda a tecnologia, do avanço do conhecimento, o ser humano particular, ou seja, cada um de nós, tem uma existência limitada por um período de tempo que na história do universo equivale então àquilo que eu acabei de dizer, a gota d'água do oceano, ou então um grão de areia. Então, o que são 100 anos num contexto de bilhões de anos? Isso nos incomoda, isso é uma angústia permanente. E a gente faz assim, a sociedade, nós fazemos de tudo para esquecer. E esquecendo um pouco disso, até a gente começa a ficar um pouco desumanizado. Por que será? Porque o homem eterno não é humano. Bom, apesar disso, o que nós vemos aí? Constrói castelos, que pretendem atravessar aqui os séculos, não é isso? Não é isso que ele está acostumado? Como se fosse viver por muitos séculos, e faz tanto esforço para isso, sem medir consequências, sem medir custo. É assim que o ser humano faz. Então, pobre, homo sapiens, se for só encarado como corpo e mente. Mas vamos lá para São Paulo. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele dá uma definição mais completa. O que ele diz assim? 1 Tessalonicenses 5, 23. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. Se a gente substituir alma por mente, nós temos espírito, mente e corpo. Então, da mesma maneira que nós vimos, aí por isso que nós falamos da Trindade, nós temos um ser também composto em 3 partes, mas que também são indivisíveis. Eu não posso dizer que eu sou só corpo, que eu sou só mente, ou que, então, querer separar também a questão espiritual. Nós somos um todo. Mas essa dimensão espiritual que acabamos de introduzir, que Paulo introduziu, ela modifica todo o panorama, ela modifica toda a história. Corpo e mente nos dá o aqui e agora por um período limitado. O Espírito nos abre, então, para a eternidade. E nós sabemos que uma das características de Deus é a sua onipresença. O que quer dizer? Ele está em toda parte. Então, se ele está em toda parte, nós poderíamos dizer que nós estamos dentro de Deus, ou não? Nós estamos dentro de Deus, se ele está em toda parte, olha, nós estamos dentro de Deus. Mas São Paulo nos diz uma outra coisa. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então olha que interessante. O Espírito de Deus está dentro de mim e eu sou animado espiritualmente pelo Espírito de Deus que habita o meu coração. E isso tem um significado extraordinário. Nós podemos dizer, então, de uma outra forma, e a gente vai dizendo, que somos seres espirituais, na verdade, dotados de mente e corpo. E a palavra de Deus, ela nos ilumina, dando o propósito, indicando o propósito da nossa existência. E ela fala, nós estamos aqui de passagem. Nós não fomos criados para permanecer aqui, mas para passar por aqui. Só que é neste planeta, neste momento histórico que nós vivemos, é que nós escolhemos o nosso futuro. Então nós estamos por um momento aqui, escolhendo o nosso futuro. E qual será o nosso futuro? Nós temos 2 possibilidades.
ir para o reino de Deus, ou então não ser considerados dignos de ir para o reino de Deus e irmos para a morte eterna, que a palavra de Deus fala. Então diz assim o livro do Eclesiástico, nos dando um certo ânimo e nos motivando. Aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito, está reservada uma glória eterna. Ele podia transgredir a lei e não a violou. Ele podia fazer o mal e não o fez. O que é importante daqui? Essa questão aqui da glória eterna. Então nós temos duas formas de encarar a nossa existência. Sem fé, corpo e mente. Ou então com fé, corpo, mente e espírito. Só que aí vem uma coisa intrigante. Apesar de alguns terem aceitado a fé, vivem, na verdade, como se a nossa vida fosse exclusivamente nessa dimensão. Entenderam o que eu disse? Eu creio, eu acredito, nossa, que bonito, certo? Nós somos muito mais do que tudo isso, mas só que vive basicamente focado nas coisas do dia a dia. Querem ver? Quais são as fontes de nossa preocupação? Quais são as fontes da sua preocupação? Pense aí, no que você está preocupado? Saúde? Dinheiro? Emprego? Bens? Segurança? O que você está preocupado? Com o que você está preocupado? Olha onde que você está focando a sua atenção, onde que está focando a tua energia. Então é isso, você está preocupado com a vida que passa ou com a vida que permanece? Questiona isso um pouquinho. Porque, você quer ver? O Zé Carlos falou a respeito de curas. Então a gente vive, de certa forma, numa pressão muito grande. Eu tenho a pressão do quê? De ser um cara legal, de ser um cara bonito, de ser um cara magro. Para eu ser amado, eu preciso atender uma série de condições. Vivem dizendo que, na verdade, eu não estou certo, que eu estou errado. Ou não? Ou que eu não estou atendendo a exatamente aquilo que o mundo quer. E o mundo me puxa para um lado, outro me puxa para o outro. Então eu fico numa situação assim um pouco confusa. E eu olho para mim e muitas vezes eu não consigo me aceitar integralmente do jeito que eu sou por causa dessa pressão toda que o mundo tem. Não sou mais bonito, não sou mais inteligente, não sou mais rico, não sou mais engraçado, não sou o que falo melhor. E aí? Então é esta competição que a gente vive no mundo, esse mal de competição, esse amor ao mundo, pelas coisas que passam, que vai tornando cada um de nós, sabe, uma peça muitas vezes sem sentido. Se é jovem é porque é jovem demais, se é velho porque é velho demais. Não é isso. Então a gente começa a se sentir, sabe, a gente não sente um amor por a gente mesmo, porque parece que a gente é rejeitado em todos os lugares. Puxa, será que Deus não poderia ter me feito melhor? Então são essas questões que elas vão pressionando o nosso dia a dia e que vão, digamos assim, infernizando a nossa vida. Então é isso que eu quero hoje despertar em vocês. E Jesus disse: que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se venha prejudicar a sua vida? Então ele está dizendo que se eu me tornar famoso, poderoso, rico, até mais, fazer uma plástica, dar uma emagrecida legal, talvez eu vá por um caminho, ganhe o mundo inteiro por um período, por um certo período, daqui a pouco serei substituído, mas diz aqui, e se vier a prejudicar a minha vida. Quer dizer, saindo exatamente. Então, quero chamar a atenção para vocês. Olha, nós temos o conhecimento do que Deus nos quer da nossa vida, para o que fomos criados, mas estamos por demais preocupados com o agora.
Não preocupados com o agora no sentido de construirmos o reino, não no sentido de exercitarmos aquilo para que viemos nesse mundo, que é exatamente desenvolver a nossa capacidade de amar, a capacidade de olhar para Deus e aceitá-lo na liberdade. Mas esta é a questão. E Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, presta atenção no que Jesus nos diz. Jesus nos orienta, em primeiro lugar, a procurar o reino que não passa, o reino dele. Isso. Tá? Orientar a nossa vida e colocar o nosso coração efetivamente no reino. No reino. As demais coisas de Jesus não são a essência, mas o acréscimo que nos será dado. Aí o Salmo 36, 3, 4 diz uma coisa muito bonita. Espera no Senhor, faze o bem. Espera no Senhor e faze o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Olha, espera no Senhor, faze o bem, que você vai habitar a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor. E coloca teu coração no Senhor. E os desejos do teu coração Ele atenderá. E os desejos todos do teu coração Ele atenderá. Quando é que Ele vai atender os desejos do nosso coração? Quando o nosso coração estiver ordenado. Porque quando nós não estivermos colocando em primeiro lugar o reino de Deus, Ele não vai atender todos os desejos do nosso coração, porque muitos dos desejos do nosso coração, quando não estamos orientados para Deus, não são para o nosso bem, não são para a nossa vida plena, para a nossa vida com Deus. Percebe? Então, porque Deus não me dá aquilo, porque não acontece isso, porque eu sou contrariado naquele outro, e assim ficamos o tempo todo se sentindo contrariados. Mas o nosso coração aonde está? Está focado em Deus? Está focado na verdade, na vida, na beleza? Não, está focado em coisas que desorganizam. Então, esse é algo assim muito interessante. No Eclesiástico 23, 38 diz assim: é uma grande glória seguir o Senhor, pois é Ele quem dá vida longa. Olha que coisa interessante. Então, a hora que nós começamos a nos preocupar, a nos voltar para o Senhor, a nossa vida ganha mais vigor, a nossa vida se torna mais plena. E quem somos nós diante de Deus? Então vamos chegar nesse ponto importante. Lá em Isaías, o profeta fala, 64:8, e no entanto, Senhor, vós sois o nosso Pai. Então o profeta se refere a Deus como sendo o nosso Pai. Então esse Deus que nós já vimos que não é um Deus distante, que é um Deus presente, por que Ele se preocupa conosco, por que Ele está atento a cada um de nós? E aí nós ouvimos, e isso nos é revelado pelo profeta que diz que Deus é nosso Pai. E vamos um pouco mais à frente. Em Romanos 8, 15 e 17, Paulo diz: porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então o mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros. Olha, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que com Ele também sejamos glorificados. Aí está, nesta passagem, a nossa verdadeira grandeza. Se Deus é nosso Pai, nós somos os seus filhos. E quem dá testemunho isso no nosso coração? É o Espírito Santo. Então, e aí eu pergunto, quem aqui se sente que é filho de Deus? Tem alguém aqui que não se sente filho de Deus? Você tem certeza disso?
que é filho de Deus? Quem dá essa certeza ao nosso coração? É o Espírito Santo. E se nós somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros. Então, São Paulo nos diz que nós somos herdeiros do Pai e co-herdeiros em Cristo. E o que o filho herda do Pai? Pense do ponto de vista humano, o que o filho herda do Pai? Toda a riqueza do Pai. Todos os bens, toda a riqueza do Pai. Então, veja a importância que Deus dá a cada um de nós. A dignidade de sermos filhos de Deus e, portanto, herdeiros de riquezas espirituais que muitas vezes nem fazemos conta. Nem fazemos conta. Então nós esquecemos assim a nossa filiação e vamos embora como filho pródigo. Lembram da passagem do filho pródigo? Então é este retorno hoje. É este retorno hoje que o Espírito nos chama, sabe? Ao retorno da dignidade de filhos de Deus. Né? Os filhos de Deus. E como é que o Pai nos recebe? Como é que o Pai nos atrai? Sempre pelo seu amor, sempre por sua bondade, sempre por sua misericórdia, sempre nos curando, nos perdoando, certo? Porque é desejo dele ter cada um de nós consigo. Nós fomos criados por um desígnio muito grande, diz a igreja, diz o catecismo da igreja. Por que nós fomos criados? Para que fomos criados? Para participarmos desse amor da Trindade. Então é um mistério muito grande. Pai, Filho e Espírito Santo unidos, né, em uma vida de amor, de uma vida de uma beleza sem igual, de uma vida realmente plena. Então Deus quer que cada um de nós participe desta vida que Ele planejou para cada um de nós, para vivermos em comunhão com Ele. E de que maneira poderíamos viver em comunhão com Ele? Amando. E como é que nós fazemos para amar? Deus poderia nos ter criado já pessoas que o amassem, que o reverenciassem, sabe, como um chip, como um computador, como um robô. E nós seríamos os cordeirinhos sempre dizendo o sim, bendizendo a Deus, poderíamos cantar sem desafinar nada, poderíamos ser extremamente fiéis, certo? Só que nós não teríamos liberdade e o que é mais, não teríamos amor. Ninguém ama obrigado. Não dá como você colocar em cada um a capacidade de amar, digamos, fazer sem a liberdade. Então nós fomos colocados para nos desenvolvermos, para participarmos dessa criação. É a vida nossa, nós continuamos, a criação de Deus continua. A criação de Deus, ela caminha para uma plenitude. E isso é uma certeza maravilhosa da nossa fé. Não há dúvida de que o reino de Deus se realizará, não há dúvida que a criação de Deus vai atingir a plenitude. Então nós temos situações parciais de dor, é como se fosse realmente uma dor de parto, o próprio mal que existe no mundo, fruto da liberdade, do mau uso da liberdade, mas Deus nos fez livres para que possamos desenvolver a capacidade de amar. E eu só serei capaz de amar se sou livre. E quanto mais livre eu for, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais livre eu sou. Então veja, a nossa existência é para que nós possamos deliberadamente querer participar daquilo que Deus nos chamou. Eu sempre gosto de perguntar, quem de vocês pediu para nascer? Quem aí lembra que pediu para nascer? Então nós não fomos criados por vontade própria.
A vida nos foi dada como uma graça, como um dom que Deus nos deu, sem perguntar se queríamos viver. Assim tudo começou. Mas essa é só a primeira etapa. A etapa seguinte depende do nosso querer, do nosso desejo, do nosso sim, na liberdade. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Então não é passando tempo para ver novela, para construir castelos, para adquirir poder, mas para desenvolver a capacidade de amar. E Deus nos deu o seu Espírito que está presente no coração de cada um de nós. E o Espírito de Deus tem a incumbência do quê? De nos ajudar nessa tarefa. Então Deus nos deu a capacidade de amar, Deus nos deu o seu Espírito está no nosso meio e nos impulsiona para esse destino eterno, para essa realização plena da nossa existência a partir do desígnio de Deus. Então o mundo está totalmente sob controle de Deus, mas só que nós precisamos enxergar o panorama não só dentro dos 100 anos, não só na gotinha d'água, não só do grãozinho de areia, que talvez seja muito pouco em relação a tudo que a eternidade, né? Mas nós percebermos que nós estamos aqui a caminho, e porque nós somos filhos de Deus. E essa é a graça de sermos filhos de Deus. Nós nascemos por deliberação de Deus para vivermos eternamente em comunhão com Ele. Mas isso é uma escolha nossa. E eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.